Olá, boa noite, tudo bem? Hoje nós estamos na live 2 do Conversas de Expansão. Vamos esperar a mestre Maitê. Hoje a convidada é a mestre Maitê da Universidade Caminho de Luz. Ela é mestre em Reiki, ela tem uma escola onde tem vários cursos de terapia holística. É sensacional. A mestre Maitê tem uma história muito legal. Tudo bem? Suelane, Yara, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Sejam muito bem-vindas. Estou esperando a mestre Maitê entrar para nós começarmos a live. Nós vamos falar um pouquinho sobre a expansão de consciência do ponto de vista da mestre Maitê, tudo que ela passou, tudo que ela vivenciou durante esse processo de expansão de consciência na vida dela. Esperar para ver se ela entra, deixa eu convidar ela. Vamos lá, vamos chamar. Oi, mestre, boa noite. Já te mandei a solicitação. Vamos lá. Oi, mestre. Tudo bom? Tudo bem? Tá me vendo bem? Me ouvindo bem? Tô ouvindo bem? Tá me ouvindo também? Estou te ouvindo perfeitamente, Tá mestre. Muito obrigada por aceitar o meu convite, mestre. Gratidão eu imensa. honrada de estar nesse programa. Eu assisti o primeiro e achei maravilhoso. Espero que eu esteja até a altura da primeira entrevista. Sensacional. Claro que está. Conta um pouquinho, mestre, sobre você, quem é você. Conta um pouquinho a respeito da escola. Conta pra gente. Bom, eu sou Maitê Mello, né? Sou terapeuta holística em vários tipos de terapia. Comecei como cromoterapeuta e depois eu conheci o Reiki. Como vocês comentaram na segunda-feira, conheci num momento de desespero, né? Que meu filho ficou internado, meu filho ficou paralisado, né? O corpo paralisado, e ele, os médicos não sabiam o que ele tinha. E uma prima, a Adriana Bataza, uma pessoa maravilhosa, ela ia ao hospital aplicar reiki nele, e em 22 dias, a expectativa de voltar a andar era 90, e ele em 22 dias estava em casa andando. Voltou a andar rapidinho. Nossa. E as crianças... Ele ficou num quarto com mais crianças com problemas parecidos e todos tiveram uma melhora, assim, surpreendente. O pessoal do hospital fica todo mundo assustado, né, por aquilo. E foi assim que eu conheci o Reiki. E Sensacional, o Reiki é maravilhoso. A escola de Reiki começou como escola de Reiki Caminho de Luz. Mas eu sou uma professora de português, 32 anos em sala de aula, formei muita criança. Nossa, que legal! E nunca tinha pretensão de continuar trabalhando com educação, né? Porque não deixa de ser uma escola de ter um ensinamento, um aprendizado. Tá na sua missão, né, mestre? Tá na sua missão. Juntando a minha experiência de professora com o meu desenvolvimento aí, né, com a minha expansão de consciência, e hoje a gente tem 64 cursos aí na escola. Na escola de Reiki. A mestre Maitê, ela é a minha mestre de Reiki, fiz mestrado com a mestre Maitê, eu me sinto muito honrada, viu, mestre? E eu também. Ser sua discípula. Uma aluna brilhante, por sinal. Né? Maravilhosa. Ai, mestre, gratidão. Mestre, conta um pouquinho pra gente. A senhora começou falando, você falando, né, sobre... De começou falando sobre que tomou conhecimento disso tudo com relação ao seu filho, né? Geralmente, a maioria das pessoas encontram esse caminho através da dor. Parece que é através da dor que a gente leva um empurrãozinho para entrar nesse caminho, né? Conta um pouquinho. Foi através do seu filho, aí veio essa curiosidade, ou antes já vinha estudando sobre isso? Como que foi a sua infância, que você me contou uma coisinha da infância aí? Conta pra gente.
Bom, eu acho que eu devia ter, acho que aos 5 anos de idade, eu já tinha alguns amigos imaginários que eu conversava com eles, assim, e eu cresci, né? É, praticamente, eu era filha única, eu não tinha muito contato com as pessoas, eu vivia num sítio, eu fui com 8 para 9 anos para esse sítio, e eu tinha esses amigos imaginários, e eu não... Eu continuei crescendo, esses amigos imaginários não foram embora, eles continuaram comigo. E eu, assim, não Uhum. falava para ninguém que eu conversava com essas pessoas, porque, né, minha mãe ia me chamar de louca. Eu sou de uma família católica, apostólica, romana, tradicional, e eles nunca, na minha infância, eu nunca falei para ninguém nada sobre a minha mediunidade, vamos dizer assim, mas eu tinha, eles me contavam coisas, eu fazia plantação de algumas coisas, assim, por orientação, eu saía à noite, eu morava nesse sítio, eu saía à noite com o cachorro para ouvir melhor as coisas que queriam me falar, e assim eu fui crescendo com essa vivência, mas eu não sabia o que era. Na minha adolescência, eu tive muito problema com isso, sabe? Daí começou, assim, da adolescência em diante, essas vozes começaram a me trazer problemas, Uhum. porque depois eu fui descobrir, né, algumas coisas sobre o que me acompanhava, né? Uhum. Mas eu tive que doutrinar também, porque eu não era, assim, eu era assim como é que fala, sei Eles lá, vinham uma até antena você, parabólica, eu era uma captava, né? parabólica. Aquilo vinha, Na, aquilo vinha, vinha. na Não vinha verdade, coisas quando eles boas, mas vinha. percebem, na É, verdade, quando eles percebem que alguém tem algo, né, relacionado à mediunidade, ou se ouve, ou se vê, eles tendem a se aproximar para ou pedir ajuda, ou querer atrapalhar mesmo, né, mestre? Então, eles, então, dependendo de quem está chegando aí, então a gente tem que saber, tem que aprender, tem que entender para poder se proteger também, né? Aí na é, adolescência chegaram aí e começaram a aí atormentar. eu comecei a ter problema, porque eu não. Aí aquela coisa assim, sabe? Eu era muito ansiosa com as coisas, eu escutava, mas eu escutava o que eu queria, e eu fui tendo problema até de saúde, muito problema de saúde, até eu começar o meu desenvolvimento, e trouxe até muita sequela desses meus problemas de saúde por consequência da minha não evolução. E o reiki, por sinal, foi uma benção na minha vida, porque colocou no lugar tudo que precisava ser colocado. Mas eu tinha muito problema com isso. E eu via coisas, entendeu? Às vezes eu estava num lugar e eu ficava assim, será que é de verdade ou será que eu tô vendo? Será que todo mundo está vendo? Sabe? Eu ficava insegura até muitas vezes. Ó, no dia da prova do meu vestido de noiva, eu olhei para trás, assim, tinha um senhor de idade atrás, dentro comigo, no provando, eu olhei, eu falei, ai meu Deus, ele não está aqui. E eu não falei com ele, porque eu não tinha, hoje eu sei como lidar com essas coisas, mas naquela época, até os meus 30 e poucos anos, eu tive muito problema. Eu frequentei kardecismo, mas eu Kardecismo, porque lá no kardecismo eu tinha obsessores, entendeu? E eles ficavam lutando com esses sim. obsessores. E hoje eu sei que Uhum. não eram obsessores, porque hoje eu sei trabalhar com eles. Então, eu sei que muitos obsessores São passaram pela guias. minha vida. Mas hoje Hoje já entendeu que são guias, são os amparadores, são os guardiões, já entendeu com relação a isso. mas hoje eu Aonde que tenho um você amparo descobriu muito isso, grande. mestre? Hã? Aonde que você descobriu que não era obsessores? A última vez que eu assim falei, agora eu não vou mais, que eu fui num centro kardecista tomar passe. Aí eu cheguei lá, eu comecei a chorar, mas não era eu que estava chorando. E eu chorei a reunião inteira, eu dei maior vexame. Mas eu falava, gente, eu não estou chorando, não era eu, entendeu? Eu chorava, mas não era eu. E eles me levaram para dentro e tal. E aí, assim, eu não sei se eles não estavam preparados para o que eu estava passando, eu não sei o que aconteceu naquele dia. Mas aquele dia eu falei, porque toda vez que eu ia num centro kardecista, alguma coisa acontecia. Ou eu morria de sono, sabe? Assim, que eu ficava assim, ó, morrendo de vergonha, que eu não controlava o sono, sempre acontecia alguma coisa. Aí nesse dia eu falei, não vou mais. Aí
Fiquei um tempo assim sem frequentar. Quando meu filho também ficou doente, minha filha começou a frequentar um centro de umbanda. Ela ia lá pedir para eles benzerem meu filho, pedir para os preto velhos. Quando eu voltei com o menino, né, meu filho do hospital, eu comecei a acompanhar ela nesse lugar, porque ela tinha 16 anos, 15 para 16 anos, eu não vou deixar ela sozinha. E eu fui para conhecer, para ver onde ela estava indo, porque ela ficou apaixonada. E aí eu conheci Umbanda. Lá na Umbanda, eu comecei a estudar, comecei a ler sobre Umbanda, e eu fui entender né, eu comecei a separar o joio do trigo e a entender o que estava acontecendo, o que tinha à minha volta e quem eram as pessoas, os meus seres. Inclusive, aí eu conheci minha cigana, eu tenho uma cigana que me acompanha, e ela que, assim, segurou a bronca mesmo, nos momentos que eu tinha mais problema com a minha espiritualidade, é ela que segurou a bronca comigo. Inclusive, aqui dá para ver, tem um altarzinho para ela aqui, ó. Eu vejo seus posts, você sempre menciona ali nos seus posts a cigana, eu já percebi. Ela é minha companheira. Eu acho que até, não sei se ela vem de outra vida comigo, mas eu tenho ela me segura muito, assim, ela me ajuda muito, e sempre foi ela que estava dando as orientações. Eu não acabei de falar do meu casamento, eu mudei de assunto. Aí eu descobri depois, né, quando chegaram as roupas, as coisas do meu ex-marido, eu descobri que era o vô dele que estava lá comigo. Eu acho que ele queria falar e eu não, né, eu não sabia o que fazer com ele ali dentro e eu não dei atenção, bloqueei e ele foi embora. Uma pena, né? Mas olha, então assim, eu tenho várias histórias sobre momentos assim que eu encontrava, não sabia, ou às vezes eu entendia que não era, mas eu não sabia lidar com esses seres. Hoje, né? Hoje eu tenho noção do que são e quem são. Hoje diminuiu muito também, porque antigamente era horrível, assim. Às vezes eu via coisas que não queria ver, sentia coisas que não queria sentir. Hoje não, hoje a coisa é bem mais fácil, e mesmo porque o Reiki, né, depois que eu comecei meu caminho com o Reiki equilibrou muito a minha vida, assim, também, porque a luz que o Reiki, né, que o Reiki traz para o nosso dia a dia, também afasta muita coisa que não precisa, né? Então a gente está. Eu falo o seguinte, que o Reiki praticamente é a porta de entrada para a maioria das pessoas nesse mundo de expansão de consciência, né, mestre? E realmente, desde quando eu fiz o nível 1, as coisas começaram a mudar de uma forma que foram acontecendo e as minhas atitudes foram mudando, não porque eu forçava, não, foi mudando de uma forma natural e eu falo que é uma energia inteligente, né, mestre, o Reiki, e quando a gente é sintonizado, é feito todo um trabalho em nós. E toda vez que a gente aplica, a gente também recebe o Reiki. E é um benefício mútuo, né? É mútuo. É uma bênção, né? Então, o Reiki eu conheci quando estava no hospital com o meu filho. Aí eu voltei, eu moro numa cidade chama Cássia dos Coqueiros, ela tem 2.000 habitantes, 2.700. Ai, que pequenininha! Bem pequenininha. E é 80 quilômetros de Ribeirão Preto, que é a cidade mais próxima, né, que tem cursos, coisas assim. Tem um monte de cliente lá em Ribeirão. Se tiver alguém de Ribeirão aí, um beijo para vocês, gente. Sabe, tem cliente de Ribeirão Preto? Tenho bastante. Moro perto e 80 quilômetros de Ribeirão. A gente vai para Ribeirão muito. Mas aí comecei a ver naquela época, em 2011, né? O curso de Reiki em Ribeirão era muito caro, mas muito caro. E mesmo assim eu ia ter que ir a Ribeirão várias vezes, tal. Então eu fui procurando cursos presenciais e fui ficando assim um pouco desanimada, mesmo porque eu já estava com um filho na faculdade, uma filha em escola particular, já querendo entrar na faculdade, tendo bastante gasto. Então, aquele momento para eu investir em mim, né, não dava. E aí eu encontrei o Projeto Luz, que é uma escola de Reiki gratuita. Também eu devo muito a eles, né, o Mestre Plínio. E por ele eu conheci o Reiki, fiz o nível 1, fiz o nível 2. Eu sei que foi em 2 anos fazendo, fui até 2013. Em 2013 eu entrei no mestrado, aí 2014 que eu me formei.
Só que daí, nesse tempo, eu fiquei naquela, que eu preciso ajudar, né? Agora eu quero espalhar isso. Porque eu comecei, falei, nossa, tem gente para todo lado que não tem a opção de fazer, né? Sim. E o Projeto Luz estava sobrecarregado. E eu falei, eu vou montar uma escola. Aí foi amadurecendo isso. E comecei com... Soltei na internet, porque eu já aplicava reiki à distância na internet, eu já tinha né, um movimento de reiki à distância. Comecei a anunciar, apareceram alguns alunos, eu fiz a minha primeira turma. Foi em 2016, dia 15 de setembro de 2016, não, 15 de agosto, formaram dia 15 de agosto eu comecei a escola. E dia 15 de setembro eu formei a primeira turma. E coincidentemente, dia 15 de agosto é o dia do Mikauzu. É leão! E é leão, é o signo de leão, é o sol, é o brilho, é a luz, realmente. Deu muito certo a escola, graças a Deus. A escola hoje, eu tenho um fluxo de 300 alunos passando aí por mês na escola. E a gente está o trabalho que você faz com a escola, realmente, de levar o reiki para os 4 cantos do mundo, eu falo, porque tem gente ali de tudo quanto é lugar, né, mestre? Levar o reiki para os 4 cantos do mundo e fazer um trabalho realmente de contribuição para a Terra é sensacional. Parabéns, mestre. É isso que nós, soldados da luz, viemos fazer. Viemos contribuir para a evolução da Terra. É isso mesmo. E a gente, depois que a gente consegue entender o que é o reiki, a gente acha que todo mundo tem que ser reikiano, né? Então, eu acho que o maior número de pessoas possível no planeta, quanto mais reikianos, eu falo sempre isso, quanto mais reikianos no planeta, melhor o planeta vai ficar, não é? Porque o reikiano eu não vai posso ver colocar fogo numa floresta, um reikiano não vai Sim, matar um animal com crueldade. Então, a pessoa, né? A postura dela é outra. A Mônica tá aqui, ó, da escola. A Mona Lisa também entrou. A Bruna, que delícia. A Mônica eu vi ela entrando. Ai, lindeza. Ô, mestre, eu não posso ver ninguém com dor, viu? Se eu vejo alguém com dor, eu falo assim, vem cá, senta aqui, deixa eu fazer um reiki. Eu também. Foi bom, falou da Mônica, eu lembrei. Hoje eu não estou sozinha, né? Hoje eu tenho a Mônica que faz o reiki no nível 1. A Mônica é nossa mestre do nível 1, tem a Cláudia, que é a nossa mestre no nível 2, e tem a Paula, que me ajuda no nível 3A e 3B. Então, nós somos a Mônica acabou de se manifestar aí. A gente é uma família agora, né? E eu falo para todo mundo, que nem você, quando a gente faz a sintonização, eu falo, bem-vindo à nossa família, à nossa egrégora, né? E vocês são pessoas, são estrelas, assim, eu falo que cada mestre que forma na escola é uma nova possibilidade de muitos reikianos. Então, é uma paixão hoje que eu tenho. Assim, eu vivo para isso. Eu começo 1h da tarde, vou até 3 da manhã, todos os dias. Não tem sábado, não tem domingo. E a gente não cansa, né, mestre? Não cansa, né? Não, e de uma coisa foi vindo outra, né? Porque aí eu quis melhorar o curso, quis profissionalizar o curso, daí eu fiz CNPJ, entrei para a BRAT, né? E aí eu tive que começar a fazer curso pago para manter. E no fim hoje e todos os cursos vêm com selo da Biblioteca Nacional, inclusive, no certificado, né? Excelente. E todos registrados na BRAT também, na Associação Brasileira de Terapeutas. Então, isso trouxe custo, mas ao mesmo tempo trouxe uma nova profissão. Porque hoje eu virou um vício, assim, eu adoro fazer curso. Então, aí eu comecei a auriculoterapia. Ai, amei, hoje eu trabalho com auriculoterapia e montei o curso. E foi indo, fui gostando, reflexologia podal. E aí foi surgindo. Aí eu quis fazer constelação familiar. Aí quando eu vejo, já estou montando curso rapidinho, já estou pondo lá, né? Daí era tudo pelo Telegram. Primeiro era pelo WhatsApp. Aí o WhatsApp, o pessoal perdia tudo, apagava o celular lá. Mestre, manda de novo. Aí eu falei, vamos para o Telegram. Porque o Telegram, pelo menos, fica lá, né? Salva a mensagem, o pessoal não perde. Mas ficou... Sim. Quando eu vi, eu estava com 24 cursos no Telegram, a menina estava doida. Aí a gente achou a plataforma da Moodle, né? Então, hoje os cursos ficam lá fixos. Você ainda não fez nenhum lá, né? Na plataforma? Terapeuta oriental, eu tô. Tô no terapeuta oriental. Então você já viu a plataforma. A plataforma é muito organizada, né?
Mas É é bem tudo organizada. evolução, porque o universo vai, né? O universo vai trazendo, né? Porque assim, eu fui achando as Sim. coisas por consequência de alguma coisa. Eu registrei na Biblioteca Nacional porque uma menina precisava, ela fez o mestrado e ela precisava trabalhar numa empresa e ela precisava de que o certificado tivesse alguma garantia, né? Aí eu fui estudar, falei, não, eu vou registrar na Brat. Aí daí comecei a fazer eu descobri, né, como é que fazia. E hoje o nosso certificado, os nossos certificados são aceitos até em Portugal. E o português, eles são muito rígidos, né? Quanto à terapia, os portugueses são muito rígidos e os nossos certificados são aceitos lá, bem aceitos. Maravilhoso. Mas é Ô, tudo mestre, universo, viu? É tudo universo que vai expandindo e vai trazendo para a gente vai. luz para Vai. a gente fazer o que A gente chega onde tem que chegar e chegam até nós quem deve chegar. Não chega quem não deve. Então Não. sempre vai chegar aquelas pessoas que por sintonia eles devem chegar até nós. Isso é incrível. Então, o universo, quanto mais você faz, mais o universo traz. A gente não precisa correr atrás, né, mestre? A gente precisa só executar, mas o universo vai trazendo tudo. Isso é maravilhoso. Ô, mestre, Então, conta um pouquinho pra gente. Aí começou no reiki, mas antes disso, com a sua mediunidade, já tinha buscado a expansão de consciência? Então, eu nunca, assim, eu comecei a ir na banda com a minha filha, mas eu não me sentia muito à vontade, porque eu tenho muita mediunidade de esquerda, e eles queriam que eu Uhum. trabalhasse, entendeu? Eu tenho até o pai de santo lá do terreiro falava que eu era tão de esquerda que até o meu preto velho eu acho que era de esquerda, porque eu era muito de esquerda, tal, e queriam que eu trabalhasse. Mas eu não me identifiquei, né? Porque assim, eu ia lá, gostava de ir, mas eu não gostava de trabalhar assim com as entidades, aquela coisa eu não gosto nem de falar porque eu acho que eu tenho desrespeito a eles. Eu respeito muito como eles são, mas para mim não era a forma como eu queria desenvolver minha mediunidade. Me ajudaram demais, eu fiquei 4 anos com eles, um pessoal maravilhoso, mas me ajudaram muito. Só que eu não consegui desenvolver, tá? Eu tinha uma coisa que não Uhum. era para mim aquilo. Aí eu conheci a Wicca, tá? 2013 eu Ah, comecei. bruxinha E aí eu linda! comecei a ler, eu comecei a desenvolver, comecei a trabalhar, fazer os sabás, os esbás, e falei, nossa, é isso que eu queria para mim. Então, assim, que eu acho que a espiritualidade não precisa de religião, mas a gente precisa ter uma doutrina, assim, como não uma doutrina, Um uma, segmento. a gente precisa ter alguma coisa assim, uma rotina religiosa, porque a espiritualidade sem rotina, não, né? A gente vê pelo reiki, né? A Uhum. espiritualidade da Érica fez tchauzinho, só me deu. É. E E na a Wicca eu cliente. consegui juntar, na Wicca eu juntei tudo isso, a Wicca combina, tanto tem até o reiki Wicca, né? Eu juntei tudo, tudo que eu imaginava que era espiritualidade, com a Wicca, eu cheguei ao ápice do que eu queria para mim. Então, hoje eu sou Wicca, eu faço os rituais de Wicca, adoro ler, estudar tudo sobre Wicca, e é aí que eu trabalho, né? As pessoas têm um pouco de preconceito quando fala de bruxa, quando fala de Wicca, quando fala de. Quando vê um nome ritual, já tem vontade de sair correndo, já acha que é coisa do mal, coisa do demônio. Explica um pouquinho, mestre, para quem não conhece, poder entender o que é Wicca, o que é esse tipo de rituais. Explica um pouquinho, porque tem muita gente que não entende. A Wicca é uma religião que veio dos celtas, né? E assim, quem assiste filme, gosta de filme, né, do Rei Arthur, daquela coisa, então já tem um pouco de noção. A Wicca, ela trabalha com o movimento do planeta, né, da Terra. Então ela acompanha as luas. Então a deusa, né, que é Solstícios. solstícios, tudo isso. Nós temos uma deusa, né? O deus e a deusa. Mas a gente acha que a fertilidade, que a energia de criação vem da mulher. Então, nós Sagrado temos uma feminino. deusa. Ele é feminino, é o sagrado feminino. E a gente tem uma deusa, né? E essa deusa, ela tem todo
os momentos dela que são os ciclos, né? Que a gente fala que é a roda cíclica, que onde trabalham os 4, primavera, verão, outono e inverno, né? São as estações. Nós temos o sabás, aí nós temos, entre a primavera, verão, outono e inverno, nós temos os esbás, que são rituais também. Os solstícios. Solstícios, que são também os rituais em que a deusa nasce, a deusa vira adolescente, a deusa engravida e a deusa envelhece. Também são os momentos, né, e nesses momentos a gente faz com que a energia, a gente cultua, ritualiza esses momentos para trazer energia para a nossa vida. Então, na verdade, são 8 momentos no ano e são 13 luas, né, que são os esbás, que são 13 luas. E cada um tem um porquê. Tá? Isso, estudando, depois você vai vendo, porque prosperidade, fertilidade, saúde, então a gente vai trabalhando em cada um deles, a gente vai... E são rituais bem simples, assim, a vela... E o que é interessante, quando você começa a estudar, você fala assim, nossa, a Páscoa católica, né, é um ritual, o Natal é o Yule, é um ritual... Então, a gente percebe até que a herança, a Igreja Católica, né, ela herdou... tem uma coisa, você falou do Natal, me veio uma coisa, assim, que eu até fiz um story esses dias. Se os 3 reis que foram visitar Jesus eram magos, por que a Igreja Católica não fala nada com relação à magia? Pois é. Olha, tem uma santa que eu sou apaixonada, inclusive eu teve um incêndiozinho no meu altar, eu preciso comprar ela de novo. É a Rosa Mística. Se você for pesquisar, a Rosa Mística era uma bruxa que se escondeu num castelo, lá como é que chama? No convento. No convento. São Bento, se você for... Eu amo São Bento, porque a vida dele foi totalmente... Ele pisava nas cobras, lá, tudo aquilo. Ele era um santo bruxo, né? São Bento é um bruxo. Então, se você for ver muito... Mas o que a Igreja Católica fazia? Ela pegavam essas pessoas que se destacavam na comunidade e transformavam, levavam eles para o lado dele, para eles terem, né, para eles terem a comunidade, né, na mão deles, sempre foi isso. O que eu vejo, mestre... Eu começo a falar isso, eu falo, eu tenho medo do pessoal que é católico. Parece que a gente está fazendo uma diferenciação. Média, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, no meu ponto de vista, com tudo que eu aprendi com relação à expansão de consciência, eu vejo as religiões como uma complementando a outra. Pois é. Né? Parece que uma vai complementando a outra e vai se encaixando. Quando você vai se aprofundando, desde lá do Antigo Egito, tem coisas que são trazidas que a Igreja Católica, a Wicca e a Umbanda e tudo mais, por mais que sejam nominações diferentes, são tudo a mesma coisa, não tem diferença. Eu acho que o interessante é você utilizar tudo que é bacana, que você acha positivo numa religião, para você. Eu faço isso, eu sou Wicca, às vezes eu posto alguma coisa, nossa, uma bruxa postando aí de Santa Rita. Gente, Santa Rita foi uma mulher de luz, não é? Vamos aproveitar o que ela fez na vida dela de luz e vamos aproveitar. Eu adoro o santo. Eu tenho paixão por santo. Então, eu tenho santo em casa. Outro dia eu parei na porta de uma loja que vende santo. Eu olhei pra minha amiga e falei para ela assim, que santo que eu não tenho ainda? Ela, parem. Porque eu adoro santo, adoro imagem. Sabe, toda vez eu tenho meu altar, eu faço tratamento semanal. Se eu faço do Arcanjo Miguel, eu ponho o Arcanjo Miguel no altar. Entendeu? Às vezes eu faço com os preto velhos. Então, assim, a minha vida é captar energia aonde tem energia boa. Eu falo isso. Se a energia é ruim, eu não quero. Mas se ela é boa, né? Nossa, a energia dos pretos velhos é maravilhosa. Os Exus, tem Exu, assim, que eu tenho muita afinidade, são maravilhosos. Eles trazem... Os Exus são muito demonizados, né? E, na verdade, os Exus não têm nada de demônios. Os Exus, elas têm uma ideia errada dos Exus, né? Os Exus, eles nos ajudam onde a gente precisa muito mais. Nas energias muito pesadas. Os Exus, eles são justos. Os Exus são justos. E eles são guardiões.
E eles são guardiões, e eles são pautados no correto. Se você fez merda, você pode ter certeza, desculpa o palavrão, viu, mestre? Mas se você fez merda, você pode ter certeza que o Exu também vai te dar umas palmadas. Agora, ele é capaz de se enfiar lá no umbral, se sujar todo para te retirar de lá. Porque ele é um guardião. Então, o Exu, ou você anda certo, ou você vai apanhar. Isso a gente não está falando de religião, não. Vamos falar... Não vamos denominar como energia, Exu, vamos denominar como energia, exatamente. Eu falo que eu sinto, que eu trabalho essas entidades aqui, quando eu preciso deles, pela densidade energética. Tem uns que vão aonde eu preciso mais, entendeu? Às vezes eu preciso ajudar alguém que está numa densidade muito ruim. E não adianta eu pedir para o Preto Velho vai ajudar? Vai. Mas é o Exu que vai fazer o trabalho mais pesado. É ele que vai te ajudar. Eu estou estudando muito obsessão e desobsessão. Então, é uma coisa que eu trabalho há muito tempo. E tem momentos que você tem que pedir ajuda para quem vai no lugar certo, porque senão você não consegue ajudar algumas pessoas. E, assim, os obsessores, eles têm níveis de densidade. Então, quando você sente que... Não adianta, às vezes você trabalha, a pessoa não melhorei. Por quê? Porque a densidade daquela energia que você está trabalhando não está condizendo com a força do... E existem obsessores de vários tipos. Existem magos negros, que são terríveis. Mago negro é dificílimo de trabalhar com ele, é muito difícil. É uma energia muito densa, muito pesada, e é uma energia de mal, assim, de... As pessoas que... Acaba com a vida da pessoa. Arrepiando aqui, porque esses dias atrás eu tive problema com o Mago Negro. E foi lançado para pessoa da minha família, você entendeu? Então, assim, eu fiquei muito, muito envolvida nessa desobsessão. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E existem obsessores também de outros planetas, né, mestre? Que muita gente não tem nem noção agora disso. Nós estamos descobrindo esse novo canal, esse portal novo que abriu para a gente aí de uns anos para cá, que são os obsessores, né, planetários aí de essas energias que vêm. Sim, essas energias aí que vêm, elas vêm tanto para nos ajudar, para contribuir com a evolução da Terra, como vêm para atrapalhar também. E eles usam, do mesmo jeito que aqui existe tecnologia, a tecnologia lá também existe. E eles usam para nos ajudar ou para nos atrapalhar. Eles podem colocar, inclusive, implantes, né? Então, assim, implantes que existem vários tipos de implantes e vários tipos de implante para N coisas que podem estar causando no seu corpo e você nem imagina. Você pode estar com um problema de saúde que, na verdade, pode ser um implante implantado. E você nem tem noção. Isso, gente, não é no corpo físico, não, tá? Isso é no corpo astral. Nos corpos sutis que nós temos aí. Nós trabalhamos 7, né? Assim, mas a gente... Sim, a gente sabe que tem mais, né? Que tem mais aí. E o reiki trabalha 4, né? Então, esses 4 do reiki a gente tem, que a gente que é reikiano e trabalha, tem bem protegidos, mas os demais tem que ir trabalhando outras energias aí para proteger também. E é muito importante se proteger, né? Eu sou uma pessoa que eu vivo suscetível à doença, mas porque eu trabalho muito, eu estou sempre envolvida doando energia, né? Doa energia, doa muita energia. Às vezes você tá cozinhando e engordura a camisa, não tem jeito, né? Quando você vê, aí eu corro atrás do prejuízo. Esses dias mesmo eu passei por uns apuros aí, mas eu acho que até foi aquele Mago Negro que eu deixei escapar. Eu sofri um ataque também, viu, mestre? Há um tempo atrás eu fui tratar uma pessoa e eu sofri um ataque de um Mago Negro. Eu tive que passar por sessão de apometria, inclusive, para... agora, a minha nova paixão é apometria. Eu vou começar a fazer um grupo. Eu já até montei um grupo, vou começar a estudar apometria. Estou encantada. Me coloca lá, viu, mestre? Eu sou formada em apometria, se eu puder... Eu sou leiguíssima.
A entrevistada de sexta-feira, nossa convidada de sexta, é a minha professora, foi minha professora de apometria. Eu vou assistir porque eu tô apaixonada. Agora, assim, ideia fixa. Eu quero estudar apometria, eu quero colocar as pessoas para conhecer apometria. Já montei o curso na plataforma também e vou começar a fazer um grupo, mas o curso lá tem um custinho, né? Agora eu vou fazer uma turma gratuita para a gente estudar mesmo, para aprofundar, porque eu tô apaixonada. E a hora que puder começar... me coloca lá, viu, mestre? Já me coloca, que eu já quero. Eu também já quero, já me coloca. Só acrescentar, porque você já tem conhecimento, eu não. E o que chamou a minha atenção para a apometria foi um documentário, não me lembro o que eu assisti, de uma pessoa dizendo que na apometria você consegue muito êxito com os autistas. E que os autistas são de um planeta, né? Vêm de um planeta. E esse planeta se extinguiu agora, por isso que nós estamos cheios de autistas, porque eu tô com autista. Chegando, eles têm que reencarnar em algum lugar, eles estão vindo para cá. Inclusive, eles precisam evoluir. Eles têm um chakra cardíaco, menina. Por isso que os autistas eles têm essa forma de gostar diferente, que eles não demonstram amor, né? Diz que com o reiki, com a apometria, você consegue desenvolver o chakra cardíaco deles. Então, essa matéria, eu não sabia o que era apometria. Assim, aí eu encantei, falei, não, eu vou conhecer a apometria, porque o que é isso, né? Que bacana. E a apometria é muito bacana, né? Estou apaixonada, estou estudando assim. Sim, a apometria abrange tanta coisa, é lindo de ver. A apometria é um trabalho maravilhoso. Nossa, inclusive, a gente faz também a apometria de forma gratuita, porque a gente só é um canal para a espiritualidade trabalhar, né? Então não é a gente que faz o trabalho, a gente só está contribuindo para a evolução da Terra, para a evolução do ser. Eu acho maravilhoso tudo isso. E foi na apometria que eu comecei a entender mais sobre a espiritualidade. E eu já tinha passado por várias religiões. Foi ali que minha cabeça fez assim, ó, bum! Abriu. Falei, meu Deus! Eu tô lendo que eu falava assim, não. Ramatiz, né? Ramatiz. Citam muito ele. Eu tô lendo o primeiro livro dele agora, tô acabando. Nossa, mas também eu fico assim, eu quero acabar o livro logo, porque eu tô encantada. Eu já consegui outros livros dele, e eu tô lendo assim, quero ler todos, porque citam muito ele, né? Ele que começou lá já nos anos 50 a falar desses seres que vinham de outro planeta, né? Então, nossa, eu tô envolvida nesse novo conhecimento. E quero espalhar também, porque eu quando me envolvo com alguma coisa e acho que é boa, eu quero espalhar. Eu vou começar a espalhar a apometria agora. E é isso, né, mestre? É uma coisa natural, não é uma coisa forçada. A gente tem a necessidade de levar isso ao outro, né? A gente tem essa necessidade. Agora, cabe ao outro querer receber ou não, né? Partindo lá, que é o outro querer receber ou não. Sobre a expansão de consciência, você acha que nós nos tornamos mais responsáveis por tudo que nos acontece depois da expansão de consciência? Ah, sim. Por nós e pelos outros também, né? A gente... eu me sinto responsável até pelos alunos da escola. Hoje, eu tenho muito pouco tempo hoje. Antigamente eu tinha mais, trabalhava mais com tratamento e tal. Mas eu me sinto muito responsável até pelas coisas que acontecem longe de mim, né? Essas queimadas, essas coisas... A gente fica mandando reiki para o planeta, né? Eu acompanho muito mais hoje, que nem Facebook, mudou o tipo de coisa que eu olho no Facebook e no Instagram. Televisão, assiste? O programa que eu vejo na televisão. Hoje eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais condição de parar, assistir uma novela, sabe? Eu tenho coisa mais importante para fazer, assistir coisas... Exatamente. E tudo isso vem depois da gente, né, dessa reforma íntima que a expansão de consciência traz para a gente. A gente não quer perder tempo, né? Então, às vezes eu vejo alguém assistindo, não vou citar programa aí, porque não quero ser preconceituosa, mas eu vejo a pessoa assistindo aquele programa e falo, gente, por que ela não está lendo um livro? Né? Por que ela não está fazendo alguma coisa, ligando com um amigo e vendo se ele está bem, né? Assistir é uma coisa tão negativa, né? Falando mal do outro. Sim. Né? Esses programas que tem por aí. Sim. Então, isso só abaixa a nossa frequência. Isso só abaixa a nossa frequência, não cabe mais. Quando a gente vê uma coisa dessa... Esses jornais, o pessoal assiste esses programas de televisão e jornalismo aí que
só fala de assassinato, de... Isso para mim hoje não, eu não consigo mais ver. Eu sento para ver, eu falo, também não. Não. Ver, né? A gente passa mal. Tem lugar que eu não consigo frequentar mais, que eu adorava antes de ir. Hoje eu vou, começo a me incomodar aquele lugar, começo a observar a atitude das pessoas no ministério. Não que eu seja melhor, a gente não se torna melhor, a gente não quer mais ser igual, né? A gente quer ser melhor cada dia do que a gente... e a gente tem um olhar mais, assim... um olhar mais... como eu vou dizer? A gente tem mais paciência com a atitude do outro, apesar do outro, né? Mas a gente não quer mais... A gente para de julgar, né, mestre? A gente não julga mais, a gente não gosta mais de ver coisas negativas. Só não quero mais conviver com aquelas atitudes, eu não desejo mal, não fico, vou sair de perto. Não tem ressonância, né, mestre? Depois que a gente eleva a frequência, quando a pessoa está com a frequência baixa, a gente não consegue ter sintonia mais. Né? Então, o nosso ciclo, quando a gente começa a expandir a consciência, o nosso ciclo muda completamente. São outras pessoas, outros amigos, a gente vai continuar tendo aqueles amigos? Vai, mas ou eles nos acompanham, ou a gente não tem tempo mais de ficar naquela mesma, né, do mesmo jeito que a gente ficava antigamente. Porque o modo de viver é outro. Eu falo que viver a expansão de consciência não é só um modo de viver, é um modo de ser. Você pauta ser muito diferente. Você quer o bem das pessoas, você quer que as pessoas evoluem. A gente não vê concorrência nesse mundo, a gente quer um tá ajudando o outro, um tá ajudando o outro a crescer. É uma realidade completamente diferente. Parece que nós vivemos em realidades paralelas. Quando eu encontro, assim, nós que estamos na expansão, e eu fico vendo as outras pessoas que estão lá naquele automático, parece que nós estamos vivendo uma realidade paralela. Parece que não é a mesma coisa. Parece que é outra coisa completamente diferente. O modo como nós vemos as coisas é completamente diferente. O mundo está caindo e a gente está salvando o mundo, levando luz, levando... outra realidade. Ajudar, né? Eu fico pensando nisso também. Às vezes eu vejo a pessoa que não me suporta, assim, por algum motivo, que eu sou, às vezes, muito sincera com as pessoas, então tem pessoa que não gosta muito de mim. Mas eu fico assim, nossa, como que eu posso ajudar aquela pessoa? Aí eu falo, no reiki eu não posso mandar, mas eu ponho a pessoa nas minhas orações, assim, e isso eu acho que é uma coisa que vem de uma evolução, porque você, né, querer o bem daquela pessoa que você não tem afinidade, né? Eu não quero, não quero mais. Eu gosto muito da oração do perdão, Kauna, porque ela mostra bem o que eu quero ser, entendeu? O que eu quero chegar a ser aquilo que a oração propõe. Assim como o Ho'oponopono também, né? O Ho'oponopono também mostra isso. É bem por aí. Não, eu não estou aquilo ainda, não. Eu estou muito longe de ser dessa forma, mas cada vez mais eu tento mandar para as pessoas que num certo momento da minha vida eu tive problemas e né, um desconforto, mandar energia boa. Eu mando uma energia boa para essas pessoas. Não que né? É o que nos cabe fazer, né, mestre? Para ver se elas saem desse tipo de frequência, saem desse tipo de vibração e se elevam também, né? Porque cada um que a gente conseguir dar mão e puxar já é um a menos lá embaixo, né? Pois é. E eu gosto tanto daquela frase, gente feliz não enche o saco de ninguém, né? Então vamos fazer as pessoas ficarem felizes. Exatamente. É um estado de espírito, né? Não é... É o estado de espírito. Eu falo que nós precisamos de 3 coisas para viver: felicidade, alegria, amor e gratidão. Se a gente tiver essas 3 coisas, a gente tem tudo. Tudo. Pois é. O resto é consequência, né? O resto é consequência, porque a gratidão, o amor, já vem o perdão, já vem a solidariedade, já vem o olhar para o outro de uma forma diferente, né? A Ana falando, minha expansão de consciência é o próprio Ho'oponopono. Exatamente, o Ho'oponopono
O Ho Oponopono, muita gente começa dali também, do Ho Oponopono, né? Tá fazendo Ho Oponopono para mudar, para curar todas essas feridas interiores, para se perdoar, para perdoar os seus antepassados, né? Porque a gente, quando a gente ainda não começou na expansão, a gente coloca culpado, né? Porque fulano fez isso, porque minha mãe é assim, porque não sei quem fez isso para mim. Foi uma das coisas que eu aprendi hoje, eu não culpo mais eles por isso, eu procuro achar o melhor de tudo das coisas que aconteceram. Então, que nem a minha avó, eu tive muito problema com a minha avó até me deserdou por causa de política, que a minha avó era de um lado, de um partido, eu era de outro, e minha avó, assim, velhinha já, eu pedia benção, ela não dava, sabe? Mas olha, o que eu fiz depois, no final da vida dela, o que eu orei por ela, o que eu oro hoje por ela, então, assim, perdoo e peço para ela me perdoar. Porque eu acho que são coisas, né? Os nossos antepassados são nosso tesouro, né? A nossa formação. Sim. E eu acho que se eu soubesse isso há anos atrás, eu tinha até mudado de partido, até para agradar minha avó, para não ter desconforto com ela. Porque a minha avó era muito politiqueira. Cidadezinha pequena e minha avó muito politiqueira. E eu sempre fui de esquerda e minha avó sempre foi de centro-direita, sabe, aquelas, né? E eu sempre fui... E minha avó não aceitava isso. Então, minha avó tinha... E eu até arrependo. Hoje eu penso, não, mas por que eu fazia isso com a minha avó, né? Por que eu não precisava ter os problemas que eu tinha com ela? Tudo bem que era ela que provocava os problemas, porque ela que arrumava rolo comigo. Eu não ia provocar ela, mas Gente, é minha avó. Hoje eu tenho uma consciência tão grande disso. É meu primo, minha prima, sabe? Eu tô tendo um carinho tão maior com essas pessoas, mesmo as que eu não tenho mais convivência por motivo, né, que na época que eu não tinha essa expansão de consciência, eu tive conflito. Hoje eu tenho um carinho especial porque é da minha família, entendeu? Então eu oro por eles, eu tenho um altar com a família inteira, com todo mundo, eu oro para todo mundo. E porque a constelação familiar também traz para a gente essa consciência, né? Uhum. E querendo ou não, nós temos um pouco dos antepassados, cada um tem um pouquinho aqui, ó. Eu tenho um pouquinho do meu pai, da minha mãe, tenho um pouquinho da minha avó, do meu avô, da minha avó, do meu avô, e assim vai indo, e assim vai indo. Então a gente tem um pouquinho de todo mundo aqui. Quando a gente faz o Ho Oponopono, para nós, consequentemente, nós estamos curando todos os nossos antepassados lá atrás, porque existe um pouco deles aqui com a gente. E esse é um trabalho lindo, porque muitas vezes, muitos deles foram embora desse plano com muitas coisas para se perdoar e para ser perdoado. E muitas coisas passaram na geração que acabou prejudicando muito ali as gerações futuras. Então, o Ho Oponopono, ele faz essa limpeza e é maravilhoso, né? Uma das técnicas, assim... Acho que todas essas técnicas. Eu não tenho muita experiência com o Ho Oponopono. Eu leio, eu vejo vídeos, mas assim, eu não pratico, eu faço oração do perdão. Mas é uma coisa também, é um outro passo que eu quero tomar, é trabalhar com ele. Agora a apometria não está deixando mais mas mesmo assim a gente, né, o perdão é uma coisa tão linda, né? A gratidão e o perdão, eu acho que são dois presentes que a gente recebe. Quando a gente começa a trabalhar com essas coisas, a gente, né? Eu tive muito problema, porque eu fui sempre uma pessoa muito brava, sabe? Eu sempre fui muito brava, eu era uma pessoa muito intransigente, assim, o que é pau, pedra, sou geminiana, gênio forte, né? Ascendente em virgem, então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito... Misericórdia, mestre, se falar que isso aqui é pedra, isso aqui é pedra. Quem me conhece sabe que o povo tem medo de mim até hoje, as pessoas têm até medo de mim, porque eu era uma pessoa muito, muito brava. Professora ainda, você imagina, coitado dos meus alunos. Eu era muito brava. E a expansão de consciência traz uma maleabilidade na pessoa. Parece que você vai colocando as coisas no lugar, porque eu acho que quando a gente é muito brava, que a gente não tem... aqui está na gente que está, né? Os problemas estavam em mim, não nos outros, mas eu jogava para o outro. Então eu via problema em todo mundo tinha problema para mim, porque eu tinha problema, entendeu? Então hoje eu tenho consciência que não eram os outros que tinham problema, era eu. É eu que olhava para o outro e via meu problema. Sim. E ali a gente só vê no outro que está em nós. Quando a gente fala assim, eu não gosto daquela pessoa é de tal jeito. Fala, peraí, mas é aquela pessoa que é assim ou é você?
Hoje eu sei o que é que aquela pessoa tem, é a coisa que eu tinha que resolver em mim. Isso a gente vê claramente. Filhos também. Hoje eu vejo meus filhos tomando atitudes que eu tomava na minha adolescência. Eu falo, peraí, vou criticar ou vou deixar? Então, assim, a gente aprender, né? Porque eu fiz aquilo e sobrevivi. Então, faça e veja o que vai dar. Eu tenho muito esse cuidado com meus filhos também, para não cometer com eles alguns erros que né, os pais vão cometendo erro com a gente tenta não repetir o erro com os filhos. Né? Mas é tudo mas querendo ou não, né, mestre, nós estamos aprendendo a ser pais também. Nós não nascemos sabendo ser pais. Cada fase é uma fase, né? Na infância, adolescência, agora na vida adulta são outras coisas. A gente vai tentando. Mas a gente... O trabalho vai aumentando conforme o tempo, né, mestre? Meu pai diz isso para mim. Quanto mais vai crescendo, mais o trabalho aumenta. Pois é, mas a preocupação aumenta. Então, meus filhos moram todos longe, é complicado. Mas eu tento não fazer para eles coisas que eu acho que meus pais não deveriam ter feito para mim. E eu olho sempre assim, foi bom ter feito isso para mim? Então, às vezes eu vou tomar uma atitude e falo, não vou tomar essa atitude, não é da minha conta, sabe? Mas é porque... isso que nós aprendemos, nós aprendemos demais na expansão. Sim, isso nós aprendemos demais na expansão, o que é nosso e o que não é nosso, né? Então a gente aprende a não se intrometer tanto nas coisas, a fazer com que o outro ache que a nossa opinião é correta. O outro tem que crescer. E às vezes por isso ele não vai. Por que eu passei e cresci e o outro não vai passar e não vai crescer? Né? Eu acho isso também. Às vezes eu estou vendo fazer coisa errada e fico assim, mas ele tem que passar por aquilo para ele crescer. Estou aqui para socorrer depois, mas eles têm que passar e crescer. Exatamente. E isso tudo a gente vai aprendendo com essa expansão, né? Que a gente vai. A gente lê muito, estuda muito, né? Se a gente não pôr em prática alguma coisa, mas é muito difícil, né? A gente é a gente é isso aqui dentro dessa expansão. Nossa. Exatamente. A gente é muito pequeno e a cada dia que passa, desde quando eu comecei a trilhar esse caminho da minha expansão, eu não deixei de estudar um dia na minha vida, mestre. Parece que eu tenho uma sede de saber e um compromisso em saber, porque isso não afeta só a minha vida, afeta todo mundo que está à minha volta. Porque quem pode estar estudando sou eu, mas as minhas atitudes podem mudar todo um contexto que gira em meu torno. Porque, querendo ou não, nós somos o nosso próprio universo. E quando a gente muda aqui dentro, tudo fora muda. E isso é muito perceptível. As coisas mudam de uma maneira, assim, brusca, porque muda demais. Uma atitude que você começa a tomar diferente... Coisas vão chegando, né? Eu falo que depois que eu comecei esse caminho, eu percebo que coisas se afastam sem motivo e coisas chegam. Coisas boas, sempre chegam muito mais coisas boas e afastam muito mais coisas ruins, isso a gente percebe. Sim. E a gente muda muito, né? O universo muda pra gente, né? E coisas que a gente dava muito valor quando a gente não tinha consciência de algumas coisas, a gente hoje não dá tanto valor assim. Hoje eu dou muito mais valor a algumas coisas que eu não dava. Então eu tento manter algumas coisas assim perto de mim, que antes eu não ligava e não estava nem aí. Hoje eu tenho essa consciência. Eu sei o que eu quero perto de mim. Antes eu não tinha essa consciência E o que a gente não pode fazer... E o que a gente não pode fazer é se apegar àquilo que está indo embora. Às vezes a gente fica, meu Deus, porque... Esse apego, não, se tá indo, deixa aí, porque não é para você. Deixa que o universo vai encaminhar. Quando você tá aberto para essas infinitas possibilidades, deixar sair da sua vida o que não lhe cabe, e está aberto a receber, você nem imagina o que você pode receber. As coisas mais incríveis do mundo. Dentro dessa, porque eu sempre fui muito apegada a algumas coisas, e minha cigana sempre falou assim para mim: o que cai da carroça não nos pertence. Inclusive animais, porque eu sou protetora, eu tenho um monte de gatinho de rua, eu tenho cachorro. Não sou mais porque eu tô numa fase da minha vida que eu não posso mais ter esse apego. Mas teve uma época que eu tinha mais animais aqui em casa do que espaço para eles.
Hoje eu tenho bem menos. Mas eu, às vezes, eu não conseguia ajudar um bichinho, né? Acontecia alguma coisa, eu não conseguia ajudar um bichinho, ela soprava para mim. O que não cabe na carroça, deixa aí, né? Não tá cabendo na carroça. E hoje eu olho para a coisa e falo, cabe na carroça? Não cabe, então deixa embora. Eu só posso porque, né, o que cabe na minha carroça. E a vida fica tão mais leve desse jeito, né, mestre? A vida fica tão mais leve desse jeito, né? Nossa, a gente carrega bem menos peso. Porque antes eu tinha que ajudar, entendeu? A pessoa falava para mim, foi um cachorro atropelado lá não sei aonde. Eu ia parar com o carro lá para ajudar o cachorro. Quer dizer, eu não. Lá tinham várias pessoas que poderiam ajudar, mas ligavam para mim para eu ir ajudar. E isso de uns 4 anos para cá, eu encerrei. Falei, não. Vamos parar com isso, porque, infelizmente, se eu pudesse, tivesse tempo, né? Mas eu tinha escolhido um outro caminho para mim, que era o caminho eu faço reiki, eu tinha o pessoal que eu trato aqui em casa, agora que a pandemia eu não estou mais. Mas eu tinha todo um coisa, e os animais eu tive que passar para frente isso. Hoje eu tento ajudar as pessoas que estão fazendo isso, porque para mim não dá mais. E eu ficava desesperada, falava, gente, mas eu preciso ajudar. Isso fazia sofrer demais. Hoje não. Hoje eu falo, não cabe na carroça. Minha carroça hoje está carregando outras coisas. Eu estou ajudando outro tipo né? Ajudando de outra forma o planeta, não é? Mas nossa, eu tenho coração que até dói quando eu vejo um bichinho na rua. Queria pôr tudo para dentro de casa, mas hoje eu. Mas tudo é Mas faz parte também, da nossa. Porque a gente começa faz a olhar parte da nossa. De uma forma diferente. Sim, para as plantas, mestre. Hoje eu converso com as plantas. Hoje eu converso hoje, porque eu sinto necessidade de ter planta em volta de mim, todo lado. Isso aí é tudo da expansão. Quando eu vou pegar algum galinho, alguma coisa para fazer um banho, eu peço permissão, eu falo, por favor, eu preciso um pouquinho tal, da sua energia muito boa para mim, eu preciso fazer a minha limpeza, por favor, deixa eu pegar, dá licença, sabe, muito obrigada. Eu converso com a planta igual uma doida, mestre, porque elas nos ouvem, né? Elas têm a energia. Elas nos emprestam a energia delas, né? Sim, e nos ajudam demais da conta. Mas é muito maravilhoso, né? Assim, quando a gente vê as pessoas que não estão nesse caminho, a gente fica, né? Que tempo que essa pessoa está perdendo, mas não tem como, né? Sim. Mestre, de cada um. Nós temos 4 minutos para não cair a live igual caiu da primeira vez. Pois é. E o tempo passa, a gente nem sente. Eu falei, nossa, o que eu vou falar? Meu Deus, 1 hora para conversar, mas se deixasse a gente conversava a noite toda aí, ó. Sim, pois é, e é um assunto que flui, né? É um assunto que flui. Além de mestre, eu vou te chamar de minha bruxa preferida, tá, mestre? Você acredita que no centro de Umbanda, eu chegava, o pessoal falava assim, a bruxa chegou. E meu filho foi essa semana num negócio esses dias atrás ele foi numa reunião de Herê, por causa do São Cosme e Damião, e o benzeram ele lá e falaram assim, e tem bruxa? Tem bruxa? Ele, tem minha mãe. Quer dizer, lá, eu não estava lá, mas eu sou muito identificada com bruxa, não é de hoje, é muito tempo. Eu acho que a maioria das pessoas... A energia a energia da bruxa. É de bruxa. É igual aqui também, a maioria das pessoas me chama de bruxa, ao invés de eu achar uma ofensa, para mim é o maior elogio do mundo, eu amo. Mas as pessoas me chamam de bruxa com carinho aqui, graças a Deus. Não a gente não se ofende porque vê que é com carinho. E o caldeirão aqui queima todo dia. Ai, que gostoso. Isso é um hábito de Wicca. A gente queima para banir e queima para expandir também para o universo, coisa boa. Eu queimo caixinha de remédio para não ficar mais doente e, ao mesmo tempo, eu queimo desejo, para o desejo alcançar o universo. Então, o fogo, para mim, ele tem um papel muito importante. Os 4 elementos são importantíssimos, né, mestre? 4 elementos, mas eu tenho muita afinidade com o fogo. Sim, se nós não temos os 4 elementos em uma proporção adequada do nosso corpo, a gente fica todo desequilibrado. Os 4 elementos são importantíssimos. Se as pessoas começassem a entender mais... Eu catava pedrinha na rua, vivia com o bolso cheio de pedrinha, porque eu sou do ar, né? Mas eu adorava
pedra, dou nome para pedra, desde pequena. Eu tenho minhas pedras preferidas pela casa espalhada. E sempre foi assim, desde criança. E o fogo também, eu sempre tive muita conexão com o fogo. E a gente, né, amo água, assim, eu tenho necessidade da água, de muito, mas sempre foi. Hoje um minuto, mestre. Tudo, né? Mestre, gratidão pela sua presença. Gratidão, foi uma honra te receber. Amei a nossa conversa, amei saber mais um pouco sobre você, amei, gratidão imensa. Obrigada. É uma honra te receber. E sigam lá, gente. Caminho de Luz, Universidade Holística. A Mestre Maitê está pronta para receber muito mais gente para fazer curso de Reiki lá, tenho certeza. E além do curso de Reiki, tem muito... totalmente gratuito, né? E além do Reiki, tem outros cursos também, muitos. Sim, essa missão da Mestre Maitê é maravilhoso. 15 segundos, mestre, um beijo. Obrigada. Fica com Deus, obrigada. Foi muito bom, eu adorei. Gratidão a todo mundo que veio aqui.